Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e retomando a produção de conteúdos aqui no canal Umbanda Simples, hoje eu gostaria de explicar por que eu decidi trabalhar apenas com Caboclo, Preto Velho e Exu. Vamos voltar ao ano de 2019. Eu fui convidado para conhecer um terreiro de Umbanda. Conheci a casa, era trabalho de caboclos, tudo normal. No final do trabalho, a dirigente convidou a todos que retornassem na semana seguinte, pois seria trabalho com os marinheiros. Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito interessado, porque no terreiro em que eu desenvolvi não tinha marinheiro. No terreiro que eu trabalhava não tinha marinheiro. Eu nunca havia tido contato com um marinheiro na minha vida. Falei, poxa, então eu quero visitar a casa e conhecer esse trabalho. Semana seguinte eu lá estava. A gira começa, os pontos são diferentes, eu sentei bem nas primeiras filas para poder observar a manifestação das entidades e não vi nada de diferente do que eu havia visto na semana anterior. Eu fiquei tão confuso que eu chamei uma pessoa da casa e falei, olha, que linha que está trabalhando hoje mesmo? E a pessoa falou, são os marinheiros. E eu falei, gente, a manifestação que eu estou vendo aqui é em tudo semelhante à manifestação que eu vi na semana passada, gira de caboclos. Fui atendido, conversei com o marinheiro, diferença nenhuma, até a maneira de falar lembrava a manifestação de caboclos. Eu saí dessa gira com um elefante atrás da orelha, pensando, o que aconteceu? Era uma casa séria, então acho que pensar na hipótese de estar todo mundo fingindo, todo mundo mistificando, não fazia muito sentido. Devia ter uma explicação mais profunda para aquilo que eu havia observado. Na sequência, eu comecei a observar a mim mesmo, quer dizer, as manifestações que aconteciam por meu intermédio. E eu comecei a perceber com muita clareza que com certeza eu não incorporava tão bem, por exemplo, ciganos, baianos ou crianças, como eu incorporava Preto Velho, Caboclo e Exu. Então eu olhei atentamente as minhas manifestações e percebi que muitas vezes, antes de um trabalho, por exemplo, com os ciganos, eu ficava ansioso, eu ficava nervoso, e embora o trabalho se desenvolvesse relativamente bem, eu não tinha a confiança que eu sentia quando eu incorporava, por exemplo, Preto Velho. E sabem por quê? A resposta está numa palavrinha chamada frequência. A nossa casa em que eu trabalhava nessa época, trabalhava preferencialmente com caboclos e pretos velhos. Baianos, ciganos e crianças, por exemplo, vinham apenas 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano, essas linhas vinham trabalhar. Todas as outras giras eram feitas com caboclos e pretos velhos. Portanto, nós incorporávamos muito mais caboclos e pretos velhos do que crianças, baianos e ciganos, por exemplo. Então, eu comecei a observar os outros médiums e percebi a mesma coisa. O médium que geralmente era firme com o caboclo era mais ou menos com o baiano, e assim sucessivamente. Então, eu não tive dúvida. A falta do hábito da incorporação de determinadas linhas de trabalho faz com que essas manifestações sejam menos intensas, menos seguras e, portanto, tenham menos qualidade. Posteriormente, eu conversei com pessoas de vários locais do Brasil e eles também me disseram a mesma coisa. Eles tinham também essa percepção. Entendam, o problema não está na linha de trabalho. Não estou dizendo que cigano necessariamente produz menos afinidade que preto velho, não é isso. Mas é a frequência com que você trabalha com aquela entidade. Se o contrário fosse o prevalente, ou seja, a gente faria, vamos supor, a gente trabalharia muito com baiano, muito com cigano e pouco com preto velho, quando chegasse a manifestação do preto velho, eu também me sentiria inseguro, também teria dificuldade para receber as suas ideias e traduzi-las para os consulentes, entende?
Então eu comecei a perceber que não era vantagem para a qualidade do trabalho que eu procurava desenvolver que eu mantivesse muitas linhas de trabalho, entende? As linhas que eu mais incorporava eram justamente Caboclo, Preto Velho e Exu. E assim eu fiz uma escolha pessoal, que já deve ter aí uns 2 anos, talvez um pouco mais, de trabalhar apenas com essas linhas por serem as que eu mais incorporo, as que eu mais tenho afinidade, as que eu mais me acostumei. Conversei com a espiritualidade na época a respeito, trouxe o meu ponto de vista, eles compreenderam, concordaram comigo que havia sim um certo obstáculo pela falta de frequência e, enfim, acordamos dessa forma e assim se manteve até hoje. Quando eu conto isso, as pessoas falam: nossa, tadinho, mas você virou as costas para o cigano, para o baiano, para as crianças. Não virei as costas para ninguém. O que eu fiz foi dar preferência para qualidade ao invés de quantidade. A maioria dos médiuns que eu conheci gostam de incorporar várias linhas pela emoção que isso traz. Porque um trabalho de preto velho e caboclo, como a gente fazia, uma gira preto velho, outra gira caboclo, preto velho, caboclo, tende a uma certa... ficar algo meio monótono. Então, quando você tem uma gira diferente, com uma entidade, com uma energia diferente, os médiuns ficam muito empolgados. Mas, como eu disse, infelizmente a qualidade do trabalho não será muito boa, porque nós temos limitações mediúnicas. Então, se eu venha a incorporar, por exemplo, 7 linhas diferentes, eu não tenho capacidade mediúnica para permitir que as personalidades dessas 7 entidades possam se manifestar em plenitude. É por isso que o baiano bate no peito e fala igual caboclo, ou o preto velho conversa igual baiano, ou o baiano fala às vezes como caboclo, entende? Essas misturas acontecem não é porque o médium é fraco, não é porque a casa está com a corrente baixa, é porque nós não temos capacidade de dar guarida a tantas personalidades diferentes com a mesma intensidade, pelo menos na maioria dos médiums, entende? Então eu cheguei à conclusão que a falta de amplitude mediúnica somada à pouca frequência da manifestação de certas linhas acabava sendo mais prejudicial do que benéfica à estrutura do trabalho. E por essa razão eu optei por ficar apenas com essas 3 entidades, que eram as que eu tinha mais afinidade, as que eu mais incorporava desde o começo. E posteriormente eu comecei a dar uma lida. Eu tinha uma série de livros antigos de Umbanda, e digo tinha porque minha esposa doou, e esses livros eu comecei a perceber uma certa tendência. No passado, os médiuns eram conhecidos por incorporar uma entidade. Então, por exemplo, quando se fazia referência a Zélio de Moraes, falava-se do caboclo das 7 encruzilhadas. Se o médium queria citar, por exemplo, o seu Joaquim, então dizia, o seu Joaquim do Caboclo Tupinambá. Eles não falavam, o seu Joaquim do Caboclo Tupinambá, do Pai Antônio, do Baiano, do Zé do Coco, da Pombagira, entendeu? Eles citavam o médium com uma outra entidade. Isso significa que esse médium não incorporava mais nenhuma entidade? Não, podia incorporar. Mas ele normalmente trabalhava a maior parte do tempo com apenas uma entidade. E era através dessa entidade que ele se tornava conhecido e tinha o seu nome associado. Vamos lá no terreiro da Dona Maria. Que Dona Maria? Dona Maria da Cabocla do Sol, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente olha a literatura de Umbanda do passado, a gente percebe que, ao menos uma parte significativa dos médiuns trabalhavam com uma entidade, quando muito 2, extraordinariamente com 3 entidades. Não era comum que os médiuns incorporassem 5 linhas, 7 linhas, 10 linhas, como existem hoje em alguns terreiros. Compreendem? Então, depois dessa experiência, depois de olhar para o passado, depois de conversar com as entidades, eu me convenci que para que o meu trabalho espiritual pudesse ter qualidade, era preciso diminuir as linhas de trabalho,
para que elas sejam cada vez mais frequentes e essa frequência aumente o meu contato mediúnico, solidifique o canal mediúnico e me permita fazer um trabalho de qualidade. Então vamos recapitular, não importa quais sejam as linhas, tá? Então eu posso, por exemplo, estar trabalhando num terreiro que a linha de frente é a dos baianos. Então eu incorporo muito baiano, depois eu incorporo mais caboclo, depois eu incorporo mais preto velho. Minha sugestão, fique nessas três. Ah, mas eu trabalho num terreiro que eu incorporo muito mais criança, depois caboclo, depois preto velho. Fique nessas, não importa quais sejam as linhas. A minha sugestão é simples, só não trabalhe com várias delas, porque você não vai fazer um bom trabalho. E depois dessa observação de 2019, toda vez que eu tinha oportunidade de visitar com alguma frequência outros terreiros, eu constatei isso com a maior facilidade do mundo. De repente, naquela gira, eu passava com o médium está ali incorporado com o caboclo, me atendia super bem. Na semana seguinte, eu passava de novo com aquele médium, ele estava incorporado uma outra linha que não era frequente, o atendimento, bem fraquinho. Por conta disso, falta afinidade. Então imagina um terreiro, por exemplo, que trabalha com 10 linhas espirituais e que faça uma gira por semana. Quer dizer, se eu começo o ano trabalhando com preto velho, vai demorar 10 semanas para que eu volte a incorporar o preto velho. Depois 10 semanas para incorporar de novo o caboclo. Depois mais 10 para incorporar o baiano. Eu não acredito que quem trabalhe dessa forma consiga fazer um trabalho de qualidade. Então, fica a reflexão. No mínimo, pensa sobre o assunto. Olha para a sua mediunidade. Se você é um médium que trabalha com várias linhas, faça um exame atento de si mesmo e se pergunte se você consegue trabalhar bem com todas elas. Eu acredito que você vai concordar comigo. E eu não virei as costas para ninguém. Várias vezes em que eu estou trabalhando, por exemplo, com o preto velho, com o caboclo, eu senti a presença do baiano, eu senti a presença do cigano. Eles não estão expulsos, eles só estão no astral. Eles estão apoiando o trabalho, mas de uma outra maneira, para que a gente tenha mais qualidade. E isso é algo que a Umbanda precisa para ontem. Fica, portanto, a reflexão.